Olá, povo abençoado, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar com vocês, agradecendo a Deus pela família que eu estou ganhando a cada dia que passa, que são vocês, que já faz parte da minha família. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Hoje, trazendo aqui para vocês mais uma porção da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Diz assim: ainda que eu falasse, vou acertar aqui, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu falasse, se eu falasse, se hoje a capacidade de falar fluentemente vários idiomas é considerada valiosa, imagine naquela época uma pessoa ter a habilidade de falar as línguas dos homens e dos anjos. Paulo usa este argumento para mostrar que o amor supera qualquer conhecimento ou habilidade humana. Normalmente, as pessoas só associam o amor a emoções, sentimentos e filosofias. No entanto, o amor carrega na sua essência características como sacrifício, doação e renúncia. Deus é o maior exemplo deste amor na sua totalidade. Ele foi capaz de sacrificar o próprio filho em favor de pecadores. Em favor de pecadores. Vamos ver onde se encontra esse sacrifício escrito na palavra do Todo-Poderoso. João, Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? E hoje nos ensina a ter esse fruto em prol dos outros. Também em João, no mesmo Evangelho de João, só que no capítulo 13, no verso 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Se vos amais uns aos outros, conhecerão que sois meus discípulos. Voltando para 1 Coríntios, diz assim, ainda no primeiro verso: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O metal e o sino. Geralmente, os sinos e os instrumentos de metal, como trombetas e pratos, eram usados para conclamar os adoradores para os cultos nos templos pagãos. O ruído estridente e contínuo despertava as pessoas no primeiro momento, mas depois cansava e atormentava. Paulo usa esses elementos para explicar que a pessoa que não tem o amor de Deus dentro de si tem facilidade em ferir e ofender as demais. Suas atitudes
pode reverberar, mas são vazias e não têm valor. Só para terminar, o verso 2 do capítulo 13 de 1 Coríntios, diz assim: E ainda que tivesse o dom de profecia, e o conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Sentimento de inferioridade e de superioridade se acampam no seio da igreja de Corinto, devido à diversidade dos dons, o que causava divisão entre os membros. Pelas instruções do capítulo anterior, vemos que havia cristãos que desejavam ter dons para se sobressaírem aos demais e não para servi-los. Por isso, Paulo ensina acerca da superioridade do amor. Por maiores que sejam os dons, se torna inútil ao ser humano se não houver o fruto do Espírito para presidir suas ações. Que a gente possa amar cada vez mais uns aos outros, que o nosso amor seja o amor de Cristo, imitando o amor de Cristo. Que cada um de vocês seja abençoado com o amor de Cristo. E peço que, se você não se inscrever, não é inscrito nesse canal, que você faça, que use o seu amor em prol do irmão. Amém?